Antes de mais, muito obrigado pelo convite à Teresa e ao António e a toda a equipa da Humana por eu poder estar aqui hoje a partilhar um pouco esta experiência que tenho tido essencialmente ligadas aos rios, ligado a este projeto Rios, mas também a todas as pessoas que estão envolvidas nestas questões ambientais. Então esta viagem que vou começar e como a grande temática que nós temos acaba por ser enfrentar juntos então o desafio da mudança climática. Isto começa logo com um pressuposto, que é a mudança climática. Isto é algo que é discutível, muito discutível. Então nos média, nas comunicações que nos aparecem, estão sempre uns a dizer que sim, outros a dizer que não, outros dizem que talvez, outros... uma grande confusão. Bem, eu não vou esclarecer essa confusão, por isso simplesmente, mas vou dar alguns contributos, e sem sombra de dúvida. E estes contributos são muito simples, que é, olhemos para factos. E factos é que estamos juntos. E juntos é exatamente no nosso planeta, é exatamente neste envolvimento de olharmos juntos para todas as questões globais. E não vamos olhar juntos apenas para a minha comunidade, apenas para onde é que eu vivo, mas para o meu planeta e para as comunicações que nos chegam pela televisão ou pelas diferentes formas de comunicação. Juntos é efetivamente ter consciência do que há. E depois digo que as fotografias que vou aqui apresentar não são inventadas, não foram alguém que fez uma manipulação do computador. Isto é real. Há fábricas, há intervenções do homem que estamos a manipular e que estamos a degradar em termos de ambiente. Muito simples. A viagem que fizeram para hoje chegar aqui, quantos quilómetros é que fizeram? Aonde, na paisagem, onde vocês passaram, não foi modificada nos últimos 100 anos. E vão perceber o quanto é que nós somos interventivos na nossa paisagem. E nós somos interventivos neste nosso planeta e nestas consequências que nós temos. Efetivamente, isto são mais do que conhecidos, e nisto eu não vou estar aqui a explicar muito aquilo que nos aparece sempre a dizer, que é há alterações climáticas. O degelo que ocorre, a parte das desflorestações, as queimadas, os desertos a aumentar, a parte de lagos a secar. Nós temos o mar do Aral secou, não tem água, pura e simplesmente. As questões das cheias e as grandes catástrofes que existiram em Moçambique e a frequência com que elas aparecem, isto não é teoria, isto temos dados que ocorrem este tipo de fenómenos e as consequências também são óbvias, que é, quem vive aqui, os problemas que teve a seguir são brutais, logicamente, seja ele um país desenvolvido ou não, seja ele nos Estados Unidos em que as piscinas ficaram todas alagadas e que passaram a ter lá malária e passaram a ter lá doenças equatoriais que antes não tinham, não é? E isto acaba por ocorrer. Pois dados também são muito simples também. Ora, reparem, aumento da temperatura ao longo dos últimos, em termos globais. Reparem, tem aqui um estudo que faz a comparação de 1850 ao ano 2000. Temperatura a aumentar é óbvia, mede-se. Relativamente ao aumento do nível do mar, mede-se. E a tendência, logicamente, se isto está sempre a aumentar, ninguém vai agora esperar que ela vá começar a diminuir abruptamente. Mas pode acontecer. Não é? Essas alterações. E aqui temos a alteração, que este é um bocadinho mais complexo, não se vê tão bem, mas aqui vê-se bem melhor, que é a quantidade de neve que existe no gelo ártico no verão. Também a tendência é simples, está a diminuir. E isto é preocupante. A que ponto é que estas alterações que estão a ocorrer? Antes dizia-se que as derivas dos continentes, que era uma teoria. A teoria das alterações climáticas também era uma teoria. Agora, eu não sei se será muito uma teoria, se serão factos ao ocorrer e a ocorrer alterações. E a origem destes fatores, nós sabemos as toneladas de produção de dióxido de carbono, as toneladas de energia que nós gastamos, que estavam escondidas de alguma forma pelo planeta Terra, que demorou milhares de anos a acumular pelo efeito do Sol, em matéria orgânica, nas florestas, no carvão e nas diferentes fontes de energia, e que nós de um momento para o outro começamos a disponibilizar na atmosfera e a fazer alterações. E agora onde é que ocorrem essas alterações? Bem, podemos estudar o bioma que nós gostarmos mais particularmente, quer nas questões desérticas, quer nas questões equatoriais ou na parte mais árticas. É claro que as mais espetaculares são estas. Temos uma fotografia na mesma altura do ano, bem, não tinha neve e agora deixou de ter na mesma altura. Ou então estas, que comparando 1928 ao ano 2004. E isto são factos, né, que acabamos por ter. O tipo de paisagem e os consumos que estão associados, e em Portugal, se olharmos para os incêndios e se olharmos para a quantidade de toneladas que são largadas de dióxido de carbono, ninguém pensa que isto já agora já ninguém tem influência no planeta, não é?
Porque antes também se pensava que tira-se com o lixo para o rio, e não há problema nenhum, porque para baixo o rio limpa-se. A tirar lixo para o mar também não há problema nenhum, porque o mar limpa-se. Isso era quando água corrente não faz mal à gente. Era no tempo que havia 4 ou 5 pessoas a fazer esse tipo de ações em que eram inconsequentes e o ambiente tinha a capacidade de autodepuração. Mas a Terra deixou de ter muitos locais essa capacidade de autodepuração. E então, como é que nós vamos ter esse tipo de trabalho? Os efeitos estão mais do que contabilizados em termos de intervenções na água, quantidade de água disponível em alguns locais, e disponível é em qualidade e quantidade para os nossos recursos e para as funções que nós agora já queremos. É que depois queremos um índice de qualidade quase no meio do deserto, igual a um local com excelentes quantidades de água. Porque lá também queremos ter quantidade de água disponível para nós podermos utilizar. Nos ecossistemas, e aí esses, que cada vez os animais têm que fazer mais quilómetros para poder existir e beber água e ter acesso aos recursos. Alimentação na agricultura. Bem, as perdas agrícolas que ocorrem no mesmo campo, em termos de produtividade, estão a ser brutais e estão a ser medidas. Em termos de alterações, quer pelos efeitos dos ultravioletas, a atingir o nosso planeta. Mas quem é que vai sofrer mais com o avanço das áreas costeiras ou com estes impactos que acabam por ocorrer? Os que são mais desfavorecidos. Logicamente que os países que têm mais problemas económicos em termos de intervenção vão ser aqueles que têm menos capacidade preditiva de planear para se conseguir aguentar com estes stresses, com estes fatores de alteração e começam a ter problemas de saúde e então vamos passar a ter alguns gráficos também não muito agradáveis, quer em termos de alteração e em termos de impactos. Nomeadamente na área da saúde, quais são os problemas ligados à área da saúde, nomeadamente na malária, e os países onde, efetivamente, isso ainda é uma realidade. Ou, número de mortos, em que foi calculada relativamente a impactos diretos das alterações climáticas. E reparem de onde é que ocorrem, mais uma vez, são os mesmos países que, efetivamente, têm mais vulnerabilidade, daí estarem mais sujeitos também às grandes alterações climáticas. Não vou estar aqui a ser exaustivo, quais são os impactos e os diferentes impactos que ocorrem. Também quem quiser, depois esta apresentação também será disponibilizada. E, logicamente, que nós em Portugal também vamos ter perdas de produção. E podemos escolher a cidade onde é que vocês vêm, ou onde é que vocês se localizam neste sistema, se é dentro de uma cidade, ou se é mais um sistema rural, se é à beira de um moinho, à beira de uma barragem, e de onde é que nós vamos ter os impactos. Escolhendo um sistema, por exemplo, as alterações climáticas, o que é que vai acontecer às barragens que nós temos? Vão ser cada vez mais lagos de água quente. Se nós temos tendência a aumentar a temperatura, a evapotranspiração vai aumentar a quantidade de água que sai, vamos aumentar a concentração de sais. Então vamos ter o caldo ótimo para cianobactérias. Se nós temos aqui uma captação de água para consumo, vamos deixar de a ter, pelo menos no número de meses que nós estávamos a contar inicialmente. Temos que arranjar estratégias alternativas para resolver esse problema. Ou, por exemplo, uma captação que nós tínhamos de água que estava a funcionar, vai deixar de funcionar, mesmo que seja no leito do rio, porque a quantidade de água que estava a chegar ao rio vai ser como? Em eventos frequentes de grandes pluviosidades e menos frequentes. E isso estão provados que eles estão a ocorrer. Por isso, as captações que nós temos, quer em termos de água, quer em termos de ação, quer em termos de produtividade agrícola, vão diminuir e vamos ter consequências nesses espaços. E, a partir daí, vou passar, efetivamente, para os nossos rios, de quantidade de água, que é aquele âmbito que eu tenho trabalhado mais nos últimos tempos. E temos aqui o Rio Mondego, que é o principal rio em Portugal, e todos os rios nascem assim pequeninos, a maior parte deles. No caso do Mondeguinho, ou como um rio grande, como um rio Lis, em que brota em manancial, que desta forma brota e tem um marco a indicar quilómetro zero. Isto quer dizer que neste ponto passa a haver uma gestão, que alguém está preocupado com ele. Mas nem todos os rios são assim. Que alguém está preocupado com esta gestão. Por exemplo, o Rio Lessa, junto à nascente, tem um ambiente ótimo, paisagístico e um ambiente para nós podermos mandar uns mergulhos e usufruir. Já junto à Foz, é escusado trazer cá as imagens de como é que elas se encontram, que estão sempre a aparecer na televisão. Rios que são fonte, efetivamente, de novas funções. Perderam algumas funções, mas têm novas funções que nós podemos utilizar, quer em termos recreativos, quer em termos de fundos económicos e funções, nomeadamente turísticas. Esta é em frente ao Terreiro do Paço, aqui em Lisboa. E onde é que os nossos turistas se viram? Para o rio. E porquê é que se viram para o rio? Efetivamente para usufruir desta paisagem. Porque o nosso corpo, essencialmente, é água. 70% do nosso corpo é água, logicamente estamos mais direcionados para este ambiente. Água que, efetivamente, nós devemos beber, e que o Sr. Doutor nos diz, beba água, e quem não beber água vai morrer.
se não for diretamente, tem que ser indiretamente, tem que a consumir nestes alimentos, mas nós bebemos muito mais água do que imaginamos. E filtrada, muitas das vezes, ou concentrada com poluentes. Agora imaginem, por exemplo, quando comem ao final de uma semana, ao final de um mês, comeram 1 kg de carne de vaca, ou comeram 1 kg de trigo. Se comerem 1 kg de trigo, diretamente estamos a falar de 1000 litros de água. Se estivermos a falar de carne de vaca, estamos a falar de 16.000 litros de água que ingeriram. E que foi filtrada por quem? Pelo milho que a vaca comeu, e esse milho que depois, entretanto, tinha pesticidas ou herbicidas, que ingeriu e concentrou, e que nós temos ali disponíveis. Bem, esta é a roda dos alimentos, que efetivamente nós estamos a falar, que é uma roda da água, de consciência, para nós, efetivamente, termos uma nova atitude. E os rios falam desta forma, que é uma descarga de águas cinzentas, que aqui acaba por ser de saneamento a sair desta parte da ribeira, desta parte industrial, para montante está entubada. Aqui temos uma planta invasora, que é aquela que eu planto no meu jardim e todos os meus vizinhos ficam com ela, mesmo que não queiram. E depois temos o ABC do ambiente, da reciclagem, que ainda não é feito no nosso país e que vai aparecer aonde? Junto ao rio. Bem, todas estas consequências são assim. Estas são fotografias do nosso país real e em termos de ação, quando ela não ocorre corretamente, temos estes cenários. E falta de envolvimento e de participação pública e de juntar as pessoas para resolver os problemas. Ora, quando isto acontece, então temos problemas reais que carecem de uma solução. Foi assim que apareceu o Projeto Rios, em que pretende adotar 500 metros de um rio. Esses 500 metros de um rio que nasceram na zona da Catalunha, este conceito desceu via Galiza para Portugal, através da ASPA, da LPN, da APG, da Faculdade de Engenharia. Estas associações traduziram o material, a ferramenta e adaptaram ao contexto nacional. Este contexto nacional, que neste momento pode ser aplicado por escolas, grupos escoteiros, vários ou uma família, que pode adotar 500 metros de um rio. E como é que este grupo está organizado? Tem uma coordenação nacional, neste momento da ASP e da LPN, depois tem uma direção técnica do qual eu sou coordenador. Temos depois, entretanto, um grupo de pessoas que nos dá apoio na direção do Projeto Rios e na sua implementação. Temos os monitores do Projeto Rios, que são facilitadores para ajudar a um professor, por exemplo, a adotar 500 metros de um rio, para facilitar a metodologia. Temos depois os grupos propriamente ditos, que têm que ser compostos por quem? Por um responsável, por um técnico de apoio, por um mecenas, que é a entidade que vai financiar os kits do Projeto Rios, nomeadamente para começarem a trabalhar e a adotar 500 metros de um rio, e depois tem os participantes, os escoteiros, os alunos, os professores. Quantas pessoas são precisas? Temos ainda os nossos parceiros e o Conselho do Projeto Rios, onde é estabelecida a estratégica do projeto. Quantas pessoas são necessárias para intervir e adotar um troço de um rio? 4 pessoas. Porquê 4? Uma para segurar a fita de um lado do rio, a outra para segurar do outro lado, a terceira para registrar a largura e a quarta para tirar uma fotografia para colocar no Facebook. Ou para levar o piquenique. Para que efetivamente haja continuidade e haja uma passagem de tradições e haja uma passagem de conhecimento para as gerações vindouras, para aquilo que estamos a fazer de bom e para o podermos partilhar. Ou para mandarmos ao Sr. Presidente da Câmara dizer-lhe: olha, o seu rio no seu município está assim. E o senhor pode nos dar uma ajuda? E ele: não sou eu responsável, é a RH. Então pronto, vamos mandar para a RH, para lhe indicar quem é que é o responsável. E fazermos efetivamente um trabalho consciente, onde nós temos uma difusão, um contacto com o grupo, a partir daí temos a inspeção dos troços de rios e temos a adoção propriamente dita. E esta adoção, o que é que pressupõe? Ir conhecer o rio, pelo menos 2 vezes por ano, ir lá visitá-lo e fazer uma ação de melhoria. E o que é fazer uma ação de melhoria? Fazer o piquenique. É pôr a fotografia no wall da escola, é fazer aquilo que eu posso para divulgar aquilo que este rio tem de melhor, ou é uma espécie rara que aparece no meu rio e que toda a gente poderia conhecer. Como é que se implementa? Um troço inicial, ponto final, ponto de amostragem. E a partir daí, uma ficha de inscrição de tarefas que nós podemos partilhar. Os municípios que são nossos parceiros, nós disponibilizamos-lhe também a informação para que eles saibam internamente o que é que nós estamos a fazer e que os grupos estão a fazer nesse espaço, para todos estarmos conjuntamente a contribuir para a melhoria. Em termos de metodologia científica, para que os professores não se percam, para ser um trabalho intercurricular e para nós termos uma tarefa repetida. Temos ainda o kit do Projeto Rios, que tem um conjunto de ferramentas e de materiais para facilitar toda esta aprendizagem e todo este processo. Uma declaração de compromisso: quem recebe o kit do Projeto Rios assina e dá a validade que vai haver continuidade neste processo.
E se por qualquer motivo não puder continuar, vai passar este kit para outra pessoa, continue a adotar este troço de rio. Depois, as coisas são muito simples. Rios são efetivamente estes que nós temos aqui em Portugal, temos as diferentes espécies, temos os diferentes indicadores, os conteúdos programáticos, até professores de região e moral temos a adotar troços de rios, por isso que todos podemos trabalhar. Aqui temos um exemplo de um rio muito pequeno, o Rio Onda, no norte, onde temos 600 pessoas que se reúnem no final do ano para discutir este rio. Temos maquetes ou aulas de campo no meio do rio. Estamos essencialmente no norte, que é onde é que temos a nossa sede. Temos adotado rios, principalmente escolas, mas também barrancos no Alentejo, claro. Temos neste momento 120 mil km de rios em Portugal para adotar, dos quais já temos 300 grupos, 86 municípios, mais de 24 mil pessoas envolvidas em tarefas diretas e 7.500 participantes em rio. Temos 296 monitores em 18 cursos de formação. Um projeto que dá a cara das pessoas que estão envolvidas para poder responder ao telefone, mas nem sempre atendemos, por isso queremos que as pessoas insistam, porque por vezes estamos a limpar rios e que estamos a cuidar também de outras tarefas. O último repto, o Projeto Rio está preocupado numa intervenção onde haja um empreendedorismo social, onde tenhamos um indicador de sustentabilidade, ambiente, económico e social. Como é que isso é possível? Tendo indicadores associados à eficiência, colocando mais dinheiro no bolso das pessoas, envolvendo as pessoas diretamente, tendo melhor educação ou tendo um ambiente melhor naqueles locais. Para isso estamos a trabalhar em indicadores concretos de monitorização, por exemplo, de evitar danos de cheias ou poupanças da água associados, ou a desmotivação escolar, criando atitudes e saberes de ação, como se limpa um rio, como se planta uma árvore, e em termos de intervenção, ou criando espaços diretos de proteção ambiental, contribuindo para a Diretiva Quadro da Água, para ser implementada em termos legais. E isto vale efetivamente a rede em termos de ação. Esta rede, que espero que estejam aqui vocês também representados, para nós podermos trabalhar todos em conjunto. O Projeto Rios tem tido alguns prémios, que foram em termos de reconhecimento e de ação, do qual destaco o Green Project Awards 2013, que fomos este ano vencedores, e com o IES, com um projeto que une pessoas e une rios. Depois temos um conjunto de fotografias, de ações concretas, de rios que são desentubados e que efetivamente temos música e ações para nós melhorarmos. Só para finalizar, como é que nós nos juntamos com a Humana? Bem, poderia ser em Moçambique, lá a trabalhar diretamente, mas temos outro repto, que temos muita roupa a parar nos nossos rios diretamente. E, efetivamente, já sabem qual é que é o ciclo, que é fundamental ele ocorrer para esta roupa, para que, efetivamente, ao passar para os 1.502 contentores, estamos a evitar as toneladas de CO2, mas também, com 1 kg de algodão, são 6 ml de água, que estamos a evitar que eles sejam repetidamente gastos para este efeito. Ou com um par de jeans ou de calças de 10 ml de água. E, efetivamente, as exportações da água são neste processo que nós queremos evitar que haja esta deriva de água e que, efetivamente, criemos sustentabilidade em localidades como esta, onde, efetivamente, a água conta e as intervenções da Humana são fundamentais para todos nós podermos ter um mundo melhor. Adotando um troço um rio, trabalhando em conjunto e fazendo trabalho para um mundo melhor. Muito obrigado.